Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma apresentação mensal do capítulo Brasil, da SPWLA. Espero que estejam todos bem. A convidada de hoje é a Ana Carla dos Santos Pinheiro. A Ana Carla é geofísica, ela é formada na UF e possui experiência em caracterização de reservatórios carbonáticos e siliciclásticos. Atualmente, a Ana cursa mestrado no Programa de Dinâmica dos Oceanos e da Terra, pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e também integra o time de pesquisadores no GECAR, o Grupo de Interpretação Exploratória e Caracterização de Reservatórios, também da UF. E no GECAR, ela realiza atividades nas áreas de interpretação de faces, atividades relacionadas à petrofísica e é uma das desenvolvedoras do software app. Desculpa, Ana, esqueci de perguntar a você como que se pronuncia, mas se eu esqueci alguma coisa, falar alguma coisa sobre você ou sua apresentação, sinta-se à vontade para acrescentar. Obrigado por ter aceitado o convite e a gente deseja uma excelente apresentação. Obrigada, Adna. Obrigada pelo convite também a todos da SPWLA. Meu nome é Ana Carla Pinheiro, sou geofísica formada pela UF. E como a Adna comentou, atualmente eu estou no grupo GECAR com o desenvolvimento do app, né, que é o assunto da apresentação de hoje. O app é um software para avaliação de perfis e durante a apresentação eu vou mostrar, né, um pouco desse projeto, o objetivo, as metodologias aplicadas e também vou fazer uma apresentação de um demo, uma versão que a gente já tem. Então, aqui a gente tem um sumário da apresentação, está dividida em introdução, motivação, objetivos e metodologia. Na introdução, eu queria mostrar um pouco uma linha do tempo, explicando o surgimento do app e o momento atual. Então, em 2015, é um embrião que nasceu na UENF com um software GRIP, e a partir daí, em 2018, atualizações que vieram para um novo projeto, né? E desde então foi decidido começar do zero com novas tecnologias e tecnologias mais modernas também, porque o GRIP ele era desenvolvido em C++ e tinha o problema da caixa preta, né? Então era mais difícil também de acrescentar novas informações e a linguagem também era um pouco mais difícil para os desenvolvedores. Em seguida, em 2021, então, deu continuidade com o desenvolvimento do app, com o projeto Modelagem Numérica Petrofísica, com o simulador app, integrada com modelagem numérica estratigráfica. E atualmente, hoje em 2023, vem se empregando, então, atualizações de novas funcionalidades no app. Seguindo, então, para a motivação, uma das principais motivações, né, são que os softwares de avaliação de perfis, eles têm uns custos muito altos de licença, dificultando o uso em projetos de pesquisa, não só em uso de projetos, mas até durante a graduação, mestrado, em questões de aulas também, a dificuldade do contato dos alunos com esse tipo de software. O funcionamento não transparente ao usuário, ou seja, a caixa preta, né? A gente necessita, por exemplo, de algum passo ou de algum microserviço novo e não sabe como implementar essas metodologias. Então, também é difícil a implementação de novas metodologias. E desenvolvimento nacional de um software de avaliação de perfis. Então, o app foi concebido como uma alternativa a esses softwares. Um modelo de desenvolvimento de código aberto, que implica em um software livre, e inspecionado e modificado por qualquer pessoa. Então, foi uma decisão primordial de construir um software que seja fácil de ser estendido por usuários que não possuam grandes conhecimentos de programação. Seguindo, então, para os objetivos.
Então, decidimos construir um software que seja fácil de ser estendido com os usuários. E por que o Python, né? Usar uma linguagem de programação acessível, porque a maior parte dos desenvolvedores do app, eles são alunos do Instituto de Geociências da UF. Então, a gente tem alunos de graduação, mestrado, doutorado, formando a equipe de desenvolvimento. E, além disso, a existência de códigos livres já existentes, que reduz a questão da demanda também, porque é um software que está sempre em desenvolvimento, implementando novas metodologias, microserviços, e essa facilidade desse código livre já diminui essa demanda. Aqui a gente tem um pouco da equipe atual do desenvolvimento do app, onde a gente tem os professores, o Wagner, o Pinácio e o Fernando Freire. Na questão de desenvolvimento, a gente tem dividido em questões de interface, bancos de dados e gerenciamento e funções. E no controle de qualidade e suporte técnico também. Seguindo, então, para a metodologia, levando em conta os objetivos do app e dos fatores limitantes, algumas decisões foram tomadas. Uma delas, que é a linguagem Python, que está sendo a principal linguagem de programação utilizada no app, e o uso do JavaScript para a construção de interface final do programa. E por que, né, o uso da linguagem Python? Porque cada vez mais ela está disseminada na comunidade científica. Ela tem uma grande comunidade de desenvolvedores, com desenvolvimento e documentação ativos de diversas ferramentas, e bibliotecas de altíssimas qualidades de código aberto, ou seja, de uso gratuito. E por que usar a interface gráfica via JavaScript? Um dos motivos é por ser popular no desenvolvimento de sites e aplicativos para qualquer tipo de hardware, uma das linguagens mais relevantes do meio. O desenvolvimento mais simples, quando comparado a interfaces nativas. E o uso de ferramentas modernas desenvolvidas pelas maiores empresas de software do mundo, como Google, Microsoft e PayPal. Então, aqui a gente tem alguns microserviços do app. A gente tem a Stormfront, que é a biblioteca aberta, o GitHub. O AppCore, que é dividido em comandos, que é para facilitar a inserção e desenvolvimento contínuo de novas tecnologias. O app foi desenvolvido considerando a estrutura de comandos, ou seja, microserviços. Então, a gente tem uma estrutura central e, conforme a necessidade do mercado, dos alunos, dos usuários, vai, então, desenvolvendo, atualizando e adicionando essas estruturas de microserviços, além do gerenciamento de bancos de dados e a interface de programação de aplicação. E o AppGui, usando a interface. Tudo isso, a gente tem o API, que realiza, né, a conexão entre o banco de dados dos comandos, com um servidor local via HTTP, que foi muito inspirada pelo Jupyter Notebook, e onde o AppGui acessa e executa o app. Então, o estado atual do app é fácil instalação, então a gente tem um executável, a gente tem, já estamos com uma demo para gerar licenças na instalação, criação e carregamento de projetos, importação e exportação de arquivos LAS, CSV e DLIS, interface gráfica, modo plot, crossplot, histograma e variograma, estimativas de propriedade petrofísica via comandos, então a gente tem volume de argila, porosidade total, efetiva, saturação de água por diversos métodos. Estimativa do volume de argila pelo gamma ray de forma iterativa, então a gente consegue, através do gráfico, setar valores máximos e mínimos de gamma ray. O cálculo de NetPay com interface gráfica, carregamento e visualização de curvas com diferentes taxas de amostragem, métodos de aprendizagem de máquina para eletrofaces, utilizando Naive Bayes, árvore de decisão, vizinho mais próximo, substituição de fluido e modelos de física de rocha. Esses que estão em negrito é o que eu pretendo mostrar hoje nessa versão demo. Então, o app ele possui funcionalidades com simples comandos.
a maior parte das funcionalidades do app, elas podem ser executadas via prompt no comando. E ele permite facilmente a inserção de novos plugins. Aqui a gente tem uma imagem da janela principal do app, então a gente tem um projeto já com alguns posts carregados. E, através disso, a gente tem diversos tipos de comando. Então, a gente tem um set para calcular os cálculos petrofísicos. Então, aqui a gente trouxe uma imagem do cálculo da porosidade. A gente tem a substituição de fluido, classificação de eletrofaces. Então, a gente tem mostrando como é que é feito, a gente cria um projeto, o que a gente quer classificar, o método que a gente escolhe, o poço que a gente vai utilizar, e o estudo de viabilidade sísmica. Eu trouxe também algumas imagens para ilustrar um pouco mais cada processo. Então, aqui a gente tem uma imagem final de um logplot do app, né, já com a parte petrofísica calculada. Então, no app, a gente consegue calcular TVDSS, ou plotar em profundidade também. A gente consegue importar as litologias. Aqui a gente tem a litologia do perfil composto e uma litologia com refinamento, uma interpretação através dos perfis. Que a gente tem perfil de raios gama, caliper fit size, onde a gente consegue mudar a cor, setar os valores. A gente tem resistividade, que a gente consegue mudar o grid para log. Densidade neutrão, que a gente também consegue já fazer o crossover dessas curvas. O DRDN foi uma curva calculada através da calculadora que o app também possui. Então, caso uma das fórmulas que não ache algumas já padrões que já tem no app, porosidade e saturação de água por arte, por exemplo, você pode também ter a função de calculadora e inserir a fórmula. Então, foi feito o cálculo petrofísico, e esse aqui foi utilizado o volume de argila pela densidade neutrão, porosidade total e efetiva também pela densidade neutrão e saturação por arte. E no final foi feito o cálculo NetPay, que foi inserido os cutoffs. Além do logplot, né, a gente tem a visualização também de crossplots, onde a gente consegue modificar todo esse processo aqui. Então, a gente consegue editar valores no eixo X, no eixo Y, conseguimos editar o eixo Z, o tipo de escala que vai usar, a cor também, em funções de pontos, quadrado, e tudo isso é modificável já no app. A questão, o plot de histogramas também, a gente consegue visualizar por litologias. Então, eu tenho um plot da curva de Robet aqui, eu poderia não ter feito a divisão de litologias, mas aqui eu trouxe também para conseguir identificar meus arenitos, meus folhelhos, meus calcilutitos, minhas margas, e também a função do join plot, que a gente consegue interpretar o crossplot junto com a distribuição, o histograma deles, divididos também pela litologia. Um outro exemplo que eu quis trazer também foi a classificação, o Machine Learning, que a gente utiliza no app. Então, aqui a gente tem uma imagem escolhendo alguns poços, disso a gente escolhe as curvas que serão utilizadas, o mnemônico a gente escolhe da curva, o método. Com isso, a gente tem depois uma visualização das nossas litologias, frequências que a gente tem em cada poço. E depois a gente tem uma avaliação, o resultado das métricas, né? Então, a gente também tem a visualização da matriz confusão e algumas métricas calculadas por esse método. E no final, a gente trouxe um exemplo, né? Onde a gente tem uma interpretação manual, que foi feita um refinamento a partir do perfil composto. E aí a gente tem alguns métodos que foram treinados e aplicados em um poço. Então, a gente tem Navy Base, árvore de decisão e o vizinho mais próximo. Com isso, a gente consegue analisar onde foi bem
onde a gente teve bons resultados, onde os resultados não foram tão bons. A gente consegue ver, pela matriz confusão também, a gente consegue analisar quais foram os melhores métodos, quais foram as litologias mais acertadas. E as próximas etapas, né, para o AP, né? Então, ferramentas já implementadas em Python pelo nosso grupo de pesquisa, que serão incorporadas ao AP nesse projeto. Análise de incerteza e geração de perfis de Monte Carlo, correção de curvas como interpolação, remoção de spike, merge, todo esse processo que a gente precisa fazer de controle de qualidade no perfil de LIS, ajuste de profundidade e upscale de perfis, de frequência, média, bugs, etc. E as perspectivas a longo prazo, né? Então, é a modelagem 1D de traço cismo, incidência normal, possibilitar a criação de workflows e multi-wells, trabalhar com perfis de imagem, o cálculo de propriedades geoquímicas e os dados em grid. Aqui a gente já traz publicações e artigos que utilizaram o AP e algumas universidades que têm utilizado em aulas. A gente tem a Universidade Federal de Campina Grande, com o professor Guilherme Soares, e a Universidade Federal da Bahia, com a professora Susan. E alguns trabalhos já publicados utilizando o AP. Agora eu vou trazer, então, uma versão demo que a gente tem, a mais atual. A gente tem um projeto carregado, com os poços, petrofísica já calculada também. Aqui eu queria mostrar nesse poço. Então, a gente já tem a profundidade, os perfis de raios gama, tudo isso foi criado, né? Importei as curvas, editei a cor, a organização também, as litologias, um perfil densidade, densidade de neutrão também foi calculado o crossover, e tudo isso é editável facilmente. O AP, uma coisa que eu gosto muito no AP, que ele é muito intuitivo, então a gente consegue modificar o tamanho das letras, botar título. Em cada curva a gente consegue editar o tipo, se é linear ou log, o tamanho da letra, a cor, os limites da escala. Um projeto também, a gente cria e carrega projetos, criei um projeto agora, posso criar um outro e depois recarregá-lo. A importação feito em mais CSV, está sendo implementado o DELIS, consegue exportar também. E as funções de plot, né? Esse log plot que eu estou mostrando, trazendo de um poço. Aqui a gente já tem um outro poço também. Então, a gente consegue ver que é uma interface bem limpa, bem tranquila. Qualquer tipo de computador consegue rodar, o app não é pesado. E alguns crossplots que a gente consegue também. A gente escolhe o poço, escolhe o que gostaria de ser plotado, as escalas a gente consegue modificar, consegue escolher também a profundidade. Então, a gente consegue, com o app, fazer um estudo bem grande antes de cálculos petrofísicos, já de análise de cada curva. Esse é um exemplo do crossplot. A gente também tem o histograma. Histograma, mesmo a gente escolhe os poços, escolhe o que a gente gostaria de visualizar, a profundidade. E aí, como eu comentei, aqui a gente tem o crossplot e a curva do gamma ray, e caso haja o interesse, plotar por litologia, e a gente consegue visualizar o plot por litologia. Então, a gente tem nossos folhelhos, as margas e os arenitos.
Uma outra coisa muito interessante no AP já são os cálculos petrofísicos, onde a gente tem o volume de argila. Pelo volume de argila, utilizando o gamma-ray, a gente já tem uma interface interativa. Então, aqui eu escolhi o poço, o set, o dataset dele, o método que vai usar, seleciono a curva. E aqui eu posso setar manualmente. Ou então, de forma interativa, eu venho escolhendo meus valores mínimos e máximos de gamma-ray. E aqui ele seta esses valores. Caso precise calcular em TVDSS, MD, também tem essa possibilidade. E salvar a curva. Aqui. Na petrofísica, a gente também tem o cálculo de porosidade, então aqui a gente tem diversos métodos, porosidade efetiva, porosidade pela densidade, pelo neutrão, densidade e neutrão, pelo sônico. Na saturação de água também é bem parecido, né, como tem mostrado aqui, tanto a parte de petrofísica, volume de argila, porosidade e saturação, a gente percebe que não é muito diferente. Então, a gente consegue, de uma forma simples, calcular, escolher o poço, o nosso set e o método que a gente quer usar. E uma parte também que eu gostaria de mostrar, que era o aprendizado de máquina. A gente cria um projeto. Vou botar aqui. Seleciona o arquivo de mnemônicos. Seleciona o poço que a gente quer aplicar. Então, a gente consegue selecionar as curvas que a gente quer utilizar para esse aprendizado. Aqui. E o método que a gente quer utilizar. Eu vou escolher esse aqui, vou dar rapidinho. Então, aqui ele traz as litologias, os dados, né, a frequência dos dados. E, de uma forma rápida, meu computador pessoal, que é um pouquinho devagar, ele conseguiu rodar bem rapidinho. Então, a gente tem nossa matriz de confusão, a acurácia, né, então a gente tem uma 173%, ele mostra outras métricas aqui também. E a gente consegue aplicar esse método em outros poços e, assim, comparar. Aqui eu trouxe já um poço que já foi salvo. Então, aqui eu rodei o Navibase com outros perfis, né, de outros poços. Então, a gente consegue observar que aqui na área de reservatório ele conseguiu classificar bem. Em algumas, aqui nas margas, não tão bem. Então, a gente já vai fazendo esse tipo de análise. Nesse curso aqui também eu fiz alguns testes, onde que já no meu reservatório ele não classificou muito bem. Aqui a gente tem o Navibase, aqui o árvore de decisão. Então, aqui eu posso editar também no título, que foi de forma simples, rápida, já conseguimos atualizar isso. Então, o app ele tem muitas funcionalidades, a gente também tem substituição de fluido, estudo de viabilidade para inversão sísmica.
E hoje eu quis trazer mais essa parte de logplot, de análise de crossplot, histograma e um pouco da classificação de faces. Então, foi isso que preparei para hoje. Ana, parabéns pela apresentação. Muito obrigada. É fantástico o conteúdo que você apresentou. A gente tem umas perguntas aqui no chat e eu também tenho algumas perguntas para você. O Leonardo Gonçalves está acompanhando a sua apresentação e falou que a iniciativa da criação do app é muito legal e tem duas perguntas. Ele está perguntando se o app já está preparado para visualizar dados do tipo array, por exemplo, uma distribuição de ressonância nuclear magnética. Não, a gente já está trabalhando nisso. Os próximos demos, né? A gente tem expectativas de já estar conseguindo implementar isso, sim. Legal. E a segunda pergunta dele. Gente, cadê? Ele não enviou a segunda pergunta. Perdão. Ele colocou um comentário falando que tinha duas perguntas, mas ele só mandou a primeira. Léo, estamos esperando sua segunda pergunta. Eu queria perguntar se vocês tinham uma estimativa de quanto tempo levou para desenvolver esse projeto? Ou você não lembra assim de cabeça? Olha, ele foi começado do zero em 2018. E desde então tem sido implementado. Eu acredito que o app nunca vai finalizar, né? Porque a gente sempre tem novas demandas, a indústria está sempre renovando com algum método. E Claro. a intenção até de ter mudado para o Python foi essa, né? De conseguir sempre estar adicionando esses microserviços. Ah, legal, legal. E eu fiquei extremamente feliz quando você mostrou a lista das universidades que estavam usando o software. Eu fui formada na UFCG e quando eu fiz a disciplina de avaliação de formações lá, como parte obrigatória, né, do currículo de engenharia de petróleo, a gente não tinha acesso a softwares que pudessem visualizar, fazer um cálculo ali digital de um perfil, né? A gente só aprendeu o princípio físico e as equações por trás daquilo, mas nunca tivemos a oportunidade de aplicar o conhecimento. Então, eu fico feliz que agora o pessoal está tendo acesso a essa ferramenta e que tem acesso a dados públicos também. Então, juntando uma coisa com a outra, fica muito mais fácil de aplicar o conhecimento das Sim, aulas. a aula fica muito mais dinâmica também, né? Não fica só nesses Sim, slides. sim, sim. É legal, igual sua apresentação. Você trouxe os slides, mas você também mostrou uma demo. É muito interessante, prende muita atenção. O Léo mandou a segunda pergunta dele. Como as pessoas podem acessar o software? Vocês criaram algum repositório colaborativo no GitHub? Sim, tem também, e pode entrar em contato com o grupo do GK ou com o professor Wagner Lupinar, porque a gente tem os códigos abertos, né, mas não todos. E aí, para conseguir o executável do app, também é necessário gerar uma licença. Então, a gente também tem esse controle de licenças para saber quem está utilizando. Só uma questão de controle, sabe? Sim. É completamente gratuito, né? Sim, sim. Legal. E eu tenho um comentário aqui da Tufatá, perdão se eu errei o nome. Muito boa apresentação, Ana Clara. É incrível ver o quanto o app evoluiu nos últimos anos.
E o Lucas Abreu, ele tem uma pergunta. Ana, o app consegue trabalhar com vários postos? Sim, eu estou fazendo meu mestrado no AP. São 40 postos. Ah, legal. E daí ele ainda tem uma segunda pergunta. É possível rapidamente aplicar um workflow de um posto para outro? É a próxima demanda do AP, a gente está querendo isso. A gente Legal. consegue salvar logplot, consegue salvar fórmulas, mas é uma questão do AP, por exemplo, as curvas têm que estar com o mesmo nome para você conseguir aplicar algumas coisas de um posto para outro. E eu imagino que a maioria dos softwares você precisa de alguma identificação ali pré-configurada para que ele entenda qual variável ele vai utilizar, né? Então, não é uma limitação só do. É uma questão de programação mesmo. Sim, a gente está com uma demanda que eu friso muito, que é assim que a gente importar os postos, ter uma lista de mnemônicos e o app já vai entender, se o seu densidade está num posto como DEM, no outro ZenDEM, no outro ROBE, ele vai botar tudo como algum mnemônico que ele vai entender aquilo, ou você setar manualmente também, para você conseguir aplicar esse workflow de um jeito mais simples. Legal. Acabou de chegar mais uma pergunta da Tufatá. Ana, vi que você falou que há o intuito de trabalhar com imagens. Que módulos vocês pretendem trazer? Processamento de imagem ou interpretação de imagem, por exemplo? Eu acho que a primeira etapa vai ser a interpretação, para depois passar para o processamento. Legal, legal. Então, vocês planejam ir aos poucos colocando tudo, né? Isso. Legal. Muito legal, Ana. Eu, pessoalmente, gostei muito da apresentação. Se você tiver mais algum comentário para fazer, Eu queria agradecer a todas as perguntas, todos os comentários, agradecer de novo a vocês, da SPWLA, pelo convite. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor Wagner, com o GK, com o grupo GK. A gente tem um site, tem Instagram. Qualquer dúvida, qualquer interesse no app também, serão todos bem-vindos. legal. Nós quem agradecemos a sua disponibilidade, por ter separado um pouquinho do seu tempo para preparar essa apresentação e para estar aqui conosco. Lembrando que se você tem algum colega que acredita que vai se interessar no assunto, mas não teve a oportunidade de assistir a apresentação da Ana Clara ao vivo, o vídeo ele fica salvo aqui no canal, então pode compartilhar com seu colega. Esse e outros vídeos das apresentações anteriores estão salvos aqui no canal. Agradecemos a todos pela participação e nos vemos. Esse é o último webinar do ano. Como o mês de dezembro é um mês mais voltado para a festividade, todo mundo está mais ocupado, a gente não vai ter webinar em dezembro. E então voltamos à nossa programação normal no ano que vem, mas estejam sempre acompanhando nossa página no LinkedIn. E nós estamos sempre postando as coisas principalmente relacionadas ao próximo simpósio anual da SPWLA Internacional, que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mês de maio. Então, obrigada a todos pela presença e pelas perguntas, pela interação através do chat. Boa tarde.